Rita, boa tarde para você. Seja bem-vinda à nossa programação. Quero começar aqui o nosso papo falando sobre o cenário dos mercados em geral, porque mesmo com a estabilidade dos ativos, ainda existem incertezas no exterior e dúvidas sobre os próximos passos da política econômica americana. Como é que o mercado está lendo esse momento e o que explica essa estabilidade, Rita? E Gustavo, boa tarde. Hoje, principalmente aqui no mercado brasileiro, que agora o índice Bovespa deu uma deslanchada, né? Está subindo mais de 1%, com uma recuperação das perdas que nós vivemos nos primeiros dias de agosto, né? Para não dizer a primeira quinzena de agosto. Mas o que a gente sente nessa aparente estabilidade que a gente tem vivido, né, nesses 2 últimos dias? Não sei se você já foi na Escócia, né, tem aquele lago Ness. A água é aquela coisa mais tranquila do mundo e a gente lembra da lenda, né, do monstro do lago Ness. Você não sabe que hora que ele pode surgir do fundo do lago e derrubar as embarcações. E esse monstro do lago Ness, ele está aí cada vez mais presente no imaginário dos investidores. E nós estamos falando da economia americana e do que vem acontecendo nos Estados Unidos e no que as reações e ações americanas vêm provocando no mundo. E tem causado muito incômodo a questão fiscal americana. E o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, ele fez aquele anúncio de dobrar a aposta, né, de dobrar a recompra dos títulos, com o intuito de tentar frear a alta dos juros dos títulos mais longos, né? Os títulos de 10 a 30 anos. Ele vai usar as reservas que o Tesouro tem junto ao Federal Reserve, essas reservas são de US$ 1 trilhão, para tentar conter essa alta nos juros dos treasuries, né, dos títulos americanos. Mas o que está acontecendo? Diante das incertezas geradas pela política comercial do Trump, pela geopolítica, né, por esses movimentos geopolíticos de Trump, o que nós tivemos desde que Trump assumiu é uma maior aversão ao risco em dólar e ao risco em títulos do Tesouro americano. Então, nós tivemos o início de um processo aí de Sell América. E os países emergentes, como o Brasil, a gente se lembra disso lá em março, nós tivemos um primeiro movimento muito forte, né, do pessoal vendendo títulos do Tesouro Americano, vendendo ativos americanos e realocando esse dinheiro em outros ativos. E tivemos alta do dólar, tivemos alta do Bitcoin, e depois houve uma acomodação em função da guerra. A guerra dos Estados Unidos, né, o conflito do Oriente Médio, ele começou no final de fevereiro. Aí houve aquela explosão de preço do barril de petróleo, então era muita informação no mundo. E esse movimento deu uma arrefecida. Mas agora nós tivemos um repique muito forte em função do anúncio do próprio Tesouro americano, do relatório fiscal que foi divulgado na semana passada, mostrando que a dívida pública total americana atingiu US$ 40 trilhões. E o custo de carregamento dessa dívida, ele é ditado exatamente pela taxa que os Estados Unidos têm que pagar aos seus credores, que é essa taxa dos títulos do Tesouro americano. Como você tem um movimento global de maior aversão ao risco Estados Unidos e de maior aversão ao risco dólar, você tem uma maior pressão de venda desses títulos. Então, quando você tem mais vendedores do que compradores, o preço do título cai. E a taxa de juros, ela é inversamente proporcional ao preço do título. Se tem mais vendedor, a taxa sobe para que você consiga rolar a sua dívida. Então, o próprio Tesouro resolveu ser comprador dessa dívida. Mas para comprar essa dívida de longo prazo, para evitar que esse custo de carregamento da dívida americana acima de 5%, bateu 5,30%, foi aí que a luz amarela acendeu, que é o maior nível desde 2007. Então, o Scott Bessent anunciou esse movimento, mas ele vai ter que emitir títulos de mais curto prazo para poder recomprar de longo prazo. E pode ser um título no pé, um tiro no pé, perdão. Por quê? Você vai colocar mais dólares na economia. E aí você tem uma pressão em cima de preços, gerando inflação que pressiona os juros.
Resumo da ópera. Ontem à noite, o guru do Scott Bessent, que é o Drunk Miller, publicou um artigo no Wall Street Journal criticando severamente o seu pupilo, dizendo que o preço mais importante do mundo é a taxa de juros dos treasuries. Por quê? Determina o preço do dinheiro no planeta, porque você acaba provocando uma alta de juros em nível global pela, entre aspas, irresponsabilidade dos Estados Unidos de tentar enxugar gelo, emitindo dívida de curto prazo para comprar dívida de longo prazo. Ou seja, você não está atacando o problema, que é a dívida. É como no Brasil, o problema é estrutural. E esse relatório fiscal, divulgado na semana passada, mostrou que nos primeiros 10 meses do ano, porque nos Estados Unidos o ano fiscal começa no dia 1º de outubro e termina no dia 30 de setembro. Então, até julho, nos 10 primeiros meses do ano fiscal de 2026, você tinha um déficit maior do que em 12 meses de todo o ano de 2025. Você já estava com um déficit de 1 trilhão e 800 bilhões contra um déficit de 1,700 no ano todo de 2025. Então, a situação ela é recorrente, está igual ao Brasil, Estados Unidos do Brasil. Temos um problema fiscal na maior economia do mundo e a forma que o Tesouro está tentando fazer para minimizar o problema é botando mais lenha no problema, jogando gasolina na fogueira. Essa é a interpretação do mercado e é por isso que o mercado está apreensivo. E o Drunk Miller faz uma defesa muito forte, muito firme do mercado. Segundo ele, nenhum comitê entende de formação de preços como o mercado. E os preços é a forma pela qual as informações chegam aos tomadores de decisão, chegam aos investidores. E segundo ele também, ele dá um puxão de orelhas, o preço do título dos tesouros americanos, a taxa de juros dos tesouros americanos, está sendo o último guardião da responsabilidade fiscal dos Estados Unidos. Rita Mundim trazendo os apontamentos sobre essa bronca do Drunken Miller contra o Scott Bessent, que interviu ali artificialmente no mercado. Rita, muito obrigado pela sua participação. Vamos ver a reação do mercado nos próximos dias. Até a próxima. Até, Gustavo. Um abraço.